Olá, tudo bem com vocês? Então, voltando aqui para falar mais uma vez sobre os caracteres chineses, sobre a medicina chinesa. Então, vamos lá, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber informações a meu respeito e sobre a medicina chinesa e os caracteres. Valeu? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Yin e sobre o Yang. Houve uma simplificação dos caracteres chineses atualmente, e os caracteres Yin e o caractere Yang, o caractere Yin ele tem um radical inicial chamado Fu, e o outro radical para o caractere, para o aspecto Yin, você tem, tanto para o aspecto Yin quanto para o aspecto Yang, você tem um radical chamado Fu, que parece um Bzinho, com uma perna um pouco maior. E aí você vai ter o radical, por exemplo, para Yin, Lua, e o radical Sol para Yang. Então o que acontece? O Yang tem uma porção calor e o Yin tem uma porção frio. Todo mundo conhece, ou pelo menos já viu, aquele símbolo do Yin e do Yang, que tem, parece uma carpa que sobe como Yin e uma carpa que desce como Yang. Ou ao contrário, uma carpa que desce que é Yin, que está mais escura, ela é toda pintada de preto, e a outra que é Yang, que está toda pintada de branca com uma bolinha preta no meio. Então, claro, todo Yang tem um Yin dentro dele e todo Yin tem um Yang dentro dele. Outra coisa que devemos dar atenção é que esse símbolo do Yin e do Yang, ele tem uma representação muito clara do que significa. Se você olhar bem o símbolo, você vai perceber que ele começa, por exemplo, o Yin, ele começa de um formato bem mais fino, e ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até virar quase que uma outra esfera lá em cima. Ou seja, quando ele começa lá embaixo, ou depende também da forma como você está olhando ele, vamos colocar assim, em princípio ali, nesse aspecto Yin, que inicia o aspecto Yin, é o início, por exemplo, do outono. E quando ele chega na outra esfera maior, que tem aquela bolinha pequena, ele é, por exemplo, o inverno. E aí você tem o início do verão, o início da primavera, e vai chegando ao verão. Então, por quê? Porque ele tem uma densidade maior de calor no verão e ele tem uma densidade maior de frio no inverno. Da mesma forma, a gente tem que pensar isso no nosso organismo. Então, o que acontece? Nós temos que ter o equilíbrio ali. Nem muito de um e nem pouco de outro. Daí a gente tem o desequilíbrio. Quando a gente chega no meio, é que a nossa vida está mais plena e mais completa. Então, nós temos mais saúde. É difícil isso? Muito difícil, mas interessante também é que foi descoberto há milhares de anos essa relação do Yin e do Yang. Em princípio, eles começaram a analisar o Yin e o Yang para poder para poder plantar, por exemplo, né? Então foi colocado, como se fosse aqueles relógios de sol, foi colocado um pino, e aí quando você colocou esse pino e o sol vem e ele inicia às 6 da manhã e morre o sol lá por volta das 9 da noite, ou antes, às vezes, 6, dependendo também desse fuso, né, que a gente... E aí você vai ter o aspecto Yin, e ali você vai perceber, pô, aqui o relógio começa a formar são várias marcações que você vai fazendo na areia ou na terra, e quando foram passando os anos, eles perceberam que essas marcações elas iam formando um aspecto mais, como eu disse, ela fica um pouco mais fina no outono, e daí quando chega o inverno, ela cresce para o outro, quase formando uma outra esfera ali naquele símbolo. Então, na natureza, tudo eles consideram esse sistema binário, né? Ou é 0 ou é 1. Um. Ou ele é frio ou ele é calor. Ou ele é macho ou ele é fêmea. Não existiria um meio termo nesse aspecto. O que se torna meio termo? É a referência. Então, a referência, como é que você deve enxergá-la?
Uma água, ela é yang em relação ao gelo. Então, nem é mérito aqui de pensar em sexo ou qualquer coisa, ou questões de gênero, não é esse o mérito. Porque você tem que ter a referência. O cérebro, por exemplo, é yin, e o pensamento é yang. No coração, por exemplo, o coração é cheio de sangue, ele tem yin, mas ele é um órgão quente, cheio de amor, então ele é yang também. Então ele é yin porque é cheio de sangue, mas tem uma porção yang dentro dele. Por exemplo, vamos falar do estômago. O estômago, ele é yang, né? Ele tem que ser quente porque ele tem o ácido gástrico, e esse ácido gástrico que dissolve o alimento. Então, por exemplo, se você toma sorvete e esse sorvete chega no teu estômago, ele vai esquentar mais ainda esse estômago e vai tornar vai deixar ruim, né? Porque você vai sentir mais calor em vez de sentir mais refrescante. Mas, por exemplo, para uma amidalite que está com a garganta inflamada, se você tomar o sorvete, ele desinflama um pouco a garganta. Por exemplo, você bateu e deu uma batida forte assim, e ficou até começando a ficar roxo, ele vai ter um aspecto mais yang, porque você toca assim, ele é quente. Então você colocar gelo na hora ali, pode ser bom. Vai diminuir essa febre, que a gente pode chamar de febre, ela vai diminuir e vai melhorar o aspecto do inchado, e vai melhorar um pouquinho a região. Esse é o yin e o yang. O fósforo é yin, porque é a madeira. E quando você acende, o fogo é yang. A terra é yin. O céu é yang, como diria Huangdi, o imperador amarelo. O céu é a terra, é o caminho para o yin e para o yang. A terra é yin e o céu é yang. Gente, muito obrigado por vocês me escutarem. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu estou fazendo. Se vocês não gostam, também pode dar dislike, não tem problema. Pode também dar uma de hater ali, falar, nossa, estou odiando teus vídeos, não me importo com isso. Na verdade, eu posso até responder alguns deles. E é importante para que esse canal também cresça. Valeu, gente? Muito obrigado. E vamos ao próximo vídeo. A gente vai falar um pouco mais sobre o aspecto yang dentro do teu corpo. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.